Glória a Deus, graças a Deus. Quando nós fomos criados, nós temos esse sentimento de eternidade dentro de nós. Ninguém quer morrer. E nós somos eternos em Cristo Jesus, nós vamos ter uma eternidade com Jesus, amém? É uma expectativa muito grande. Diante de um mundo tão tenebroso, tão caótico, a esperança de uma eternidade com Jesus é viva nos nossos corações. Pai Celestial, fala conosco. Queremos meditar na Tua Palavra, porque se nos estribarmos nos pensamentos desse mundo, nas coisas desse mundo, fatalmente iríamos sucumbir. Mas quando nós nos colocamos diante da Tua Palavra, a Tua Palavra vem de encontro e nos traz uma certeza, e a nossa fé é acrescentada quando nós ouvimos a Tua Palavra. Sem ouvir a Tua Palavra, a Tua fé não vem. A fé só vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. E hoje vamos meditar, Pai Celestial. Tantas pessoas necessitadas, tantas pessoas desiludidas da vida, tantas pessoas desesperançadas. Mas hoje nós vamos meditar num Deus que é Deus provedor. Um Deus que provém tanto na área financeira, como material, como espiritual, como emocional, como da saúde. Esse é o nosso Deus. Por isso, nós te exaltamos, nós te glorificamos, nós te damos todo o louvor. E tudo que vai ser falado aqui seja para a Tua honra e para a Tua glória, Pai Celestial. Nós nos colocamos diante de Ti, Pai Santo, e pedimos para que o Teu Espírito Santo, através da Tua Palavra, venha ministrar direto ao coração, aos corações daqueles que estão sedentos pela Tua Palavra, Pai Celestial. Usa-me mais uma vez nas Tuas mãos. Usa-me como Tu queres, Pai Celestial. Nós nos colocamos diante de Ti. Não sabemos nada se não for da Tua sabedoria sobrenatural. Fala, nos dirige, nos consola, nos traz a Tua paz, que é uma paz incomparável, uma paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus, amém. Poder assentar, queridos, Deus abençoe. Eu achei que ia ouvir um número menor, mas graças a Deus pela sua presença aqui, é muito bom estarmos reunidos, muita gente viajando, mas eu e você viemos aqui para sermos abençoados, né, querido? Eu creio na bênção de Deus. E esse é o último domingo de 2021, um ano que não foi fácil, né? Um ano em que tivemos muitos obstáculos, muitos problemas, mas Deus nos sustentou, Ele nos manteve aqui. E nós vamos falar de um Deus que é provedor. O que será que me aguarda 2022? O que posso esperar? Irmãos, para quem tem um pouco de curiosidade para saber do que acontece na geopolítica, não sei se vocês estão sabendo. A Rússia está na fronteira da Ucrânia para invadir a Ucrânia. O que eu tenho a ver com isso, pastor Ciro? É lá longe. Isso repercute aqui em nós. Nós estamos falando de armas nucleares. O que o mundo tem hoje de material bélico nuclear destrói o planeta Terra mais de 45 vezes. E hoje está um clima muito tenso, em que os países estão de peito aberto, um desafiando o outro. Se você tiver interesse, você pesquise o que está acontecendo. Vários países, o Irã já está com 3 mísseis nucleares prontos para disparar em Israel. Israel sabia desse plano, mas Deus é que está no controle, né, irmãos? Nós estamos nos últimos dias, mas nós vamos falar de um Deus que é provedor. E uma experiência muito gratificante, que nos traz uma fé, é meditar em 2 Reis, no capítulo 4. A partir do versículo 1, você sabe, o profeta Eliseu,
um profeta muito usado nas mãos de Deus. Ele fez um pedido para Elias. Ele falou: eu quero o dobro da sua unção. Elias falou: é dura coisa que você me pediu, mas Deus deu o dobro da unção sobre a vida de Eliseu. Por isso que às vezes a gente limita a Deus e pensa: poxa, eu acho que ninguém vai fazer nada. Elias foi um homem que foi usado de uma maneira extraordinária, mas Eliseu foi mais ainda, porque ele pediu com fé. Aqui conta-nos a história de algo que aconteceu. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu e disse assim: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora vem um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em sua casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestado vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas, peça bastante, não limite a sua fé. Depois entre em casa com os seus filhos e feche a porta, e derrame daquele azeite em cada vasilha, e vá separando-as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Oh, glória a Deus. O que conta nessa história? Irmãos, a gente tem que entender o contexto, porque nós temos que analisar um período, o que eles estavam vivendo. Era um período muito difícil. Israel não é um país como o nosso. Você vê plantações e tem chuva lá, é muito deserto. É uma terra que o cultivo não é muito, não dá muito retorno. Então, para você ter um pouquinho de azeite era muito caro. Você sabe como é que é feito o azeite? Tem muita gente que acha que o azeite é feito assim: eu vou lá no supermercado, tem 1 litro lá. Não, o azeite é feito da oliveira, de azeitonas. Quantas azeitonas você acha que precisa moer para que dê 1 litro de azeite? É muita azeitona. E naquela época era uma dificuldade, porque para você ter uma plantação de oliveira, você já é uma pessoa rica. E você colher aquelas azeitonas e colocar na prensa. A prensa, irmãos, era uma prensa de pedra, uma roda de pedra, que você tinha que ser com um animal ou com alguns homens para mover aquela pedra e moer aquela azeitona e transformar, porque era frio. Hoje o azeite que a gente faz, um azeite que não é de muita qualidade, ele é feito a quente, mas aquilo ali é feito a frio. Então tinha um valor muito grande. E a situação dessa mulher aqui é como a situação de muitas pessoas no fundo do poço. Naquela época, a viúva, ela tinha uma dificuldade extrema, porque ela não tinha renda. Tinha que pedir esmola na rua, porque não trabalhava, não existia uma assistência social, um departamento do Estado que ajudava as mulheres viúvas, não. E ela perdeu o marido. E só tinha 2 filhos, e eu acredito que os filhos eram adolescentes, talvez 11 anos, 10 anos. E essa mulher, por ter perdido o marido, e o marido que era o provedor da família, ela contraiu muitas dívidas, e os credores vieram cobrar: olha, você tem que pagar essa dívida. E naquela época a lei era assim: se você não pagasse, você pagaria com seu filho. Você não tem nada? Então paga com seus filhos. Imagine você dar seu filho como pagamento. Então essa mulher chegou numa situação terrível. E às vezes a gente chega com situações diante de Deus que é o fundo do poço. Você está pensando em fazendo uma análise: para onde que eu vou? O que eu vou fazer? E ela foi procurar o homem de Deus. E ela foi buscar a Deus.
Ela poderia buscar outros caminhos, mas ela foi. E aqui a gente vê que a gente pode destacar, por exemplo, ela diz assim no versículo 1, que o marido dela era um dos discípulos dos profetas de Eliseu, era um homem de Deus. E aconteceu tudo isso com ela. Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Era um homem que temia o Senhor, e os filhos sabiam o pai que tinha. Sabia que o pai era um homem que buscava a Deus. Mas eles podiam ser escravos a qualquer momento. E ela chegou e disse para o profeta Eliseu: me ajuda. E o profeta disse assim: o que eu posso fazer por você? Às vezes a gente procura pessoas e as pessoas falam: não, o que eu posso fazer por você? Mas prontamente Eliseu já respondeu. Disse assim: como posso ajudar? Mas espera aí, diga-me, o que você tem em casa? O que você tem para usar a sua fé? E ela disse: ele falou, tua serva não tem nada. Eu não tenho nada, mas eu tenho uma vasilha de azeite. Então Eliseu disse assim: vá pedindo emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos. Uma coisa que nós podemos destacar agora é que se essa mulher não tivesse um convívio muito bom, ela não ia conseguir as vasilhas. Irmãos, as vasilhas naquela época não é como o Tupperware. Você empresta o Tupperware, né? Leva um doce, a pessoa nunca mais devolve para o seu Tupperware. Lá não. Você tinha que fazer jarros, fazer vasilhas, era um valor. As pessoas não tinham condições naquela época. E para você emprestar um jarro, algo que tinha um valor seu, você tinha que gostar das pessoas. Isso indica que ela tinha um convívio muito bom com os vizinhos. Será que eu e você estamos tendo um convívio bom com as pessoas? Será que em 2021 eu fiz mais amizades? Eu moro num prédio e quando você mora num prédio, cada um está no seu apartamento, você se encontra com as pessoas no elevador. O máximo que você faz, ainda mais de máscara: bom dia. Nós temos que ser acessíveis. E eu tenho aprendido isso. Começa a conversar. Tudo bem? Bom dia. Puxa um assunto. Numa dessa, a pessoa se abre com você e você fala do amor de Jesus. E você aprende a conviver. E tem pessoas que são fechadas. Tem pessoas que nesse Natal não olhou na cara de parente, né? A gente vê até a situação na igreja. A pessoa vem na igreja, participa do ministério, mas ninguém não troca ideia, não fala com, porque é inimiga. O que isso traz para a gente? Só traz malefícios. Porque em 2022 nós colocarmos no nosso coração: eu vou ser uma pessoa acessível. Eu vou chegar e falar com as pessoas. Mas pastor, às vezes a gente fala com as pessoas, fala: bom dia, como é que vai tudo bem? A pessoa fala: oi, você fez sua parte. Então essa mulher está nos ensinando que ela tinha um convívio e ela conseguiu muitas vasilhas. E outra coisa que nós podemos destacar: vá pedir vasilhas emprestadas a todos os vizinhos, mas peça muitas. O tamanho da sua bênção, o tamanho da minha bênção está proporcionalmente ligada ao que nós vamos colocar efetivamente como fé. Qual o limite que você coloca para Deus? E Eliseu está falando para ela: você vai ter que trazer muitas, porque Deus vai te abençoar muito. É além do que você imagina. Nós temos que colocar a nossa fé em ação com um limite acima do que a gente imagina. Depois, entre na sua casa com os seus filhos. Outra coisa que nós podemos destacar aqui é que uma família unida em fé. Uma atitude de fé, irmãos. Quem não tem fé não vai buscar vasilha. Chegar para o vizinho e falar: me dá uma vasilha. Para quê? Que nós vamos encher de azeite. Não falou isso, mas existiu uma fé no coração. Imagine uma situação daquela. Você vai falar: quer dizer que eu só tenho um pouquinho de azeite, mas eu vou despejar em vasilhas e Deus vai dar. Eles creram. Os filhos sabiam que existia um Deus que eles podiam confiar. Será que os seus filhos entendem que o Deus que você serve é um Deus de provisão? Porque ele aprendeu na sua casa. E aqueles dois filhos, e aquela família unida em união, em fé, na unidade da fé. Será que você já fez na sua casa? Pegou a mão da sua esposa, dos seus filhos e falou: nós estamos
concordando aqui na terra. Tudo que ligares aqui na terra será ligado no céu. Em fé, nós vamos, num ambiente de fé, nós vamos buscar a Deus aqui. Deus vai dar resposta. E às vezes na família não tem. Mas difundir isso. Alô, som. E eles, naquele ambiente de fé, Deus começou a agir. Aí começou a despejar pela fé e não acabava mais aqueles. Irmãos, você já parou para imaginar que se tivesse vasilha até hoje estava jorrando azeite? Você crê nisso? Por quê? Porque a limitação está do lado humano. A limitação estava no número de vasilhas, mas o azeite era eterno, ia jorrar sempre, porque nosso Deus é limitado. Quantas vasilhas tiver, vai encher quantas vasilhas tiver. Imagine um barril, põe um barril, até hoje estava jorrando. Porque o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível, para Ele não tem limite. Mas o ser humano, nós temos um limite. Chegou o limite do ser humano, que é o número de vasilhas. Acabou. Mas mesmo assim, foi bênção. Derrame azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, imagina, ela estava despejando, e aquele azeite, imagina uma quantidade de azeite. Traz mais uma, filho. Acabou, mãe. No momento que acabou a vasilha, acabou de jorrar o azeite. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Quando nós recebemos uma bênção, é importante a gente testificar. Vai na casa de Deus, vai no profeta, vai na pessoa que te abençoe e fala: olha, eu fui abençoado. Aquele milagre que eu esperava aconteceu. E o que aconteceu? Quando ele recebeu o milagre, o profeta deu mais uma orientação: ó, administra o que você recebeu. Como assim? Administra o que você recebeu. Às vezes a gente recebe uma bênção, mas não cuida, não administra. Como que foi administrado? Uma parte do azeite ela pagou a dívida. Outra parte do azeite ela ficou comercializando para viver durante muito tempo. Então o azeite tinha ali, ganhava um lucro com aquele azeite, comprava mais, vendia. Você entendeu? Assim nós também temos que administrar as nossas bênçãos. E a gente não dá bola. Deus abençoou, esqueceu. Deus me curou, isso eu esqueci. Deus fez com que uma dívida fosse paga de uma maneira sobrenatural, abriu uma porta de uma maneira que só por Deus poderia ser aberta, e a gente esquece. Administrar pela fé, lembrar, trazer à memória tudo aquilo que nos dá esperança. E uma coisa importante, irmãos, quando o profeta fala e quando Deus fala, não é uma palavra normal. Em João, no capítulo 6, versículo 63, diz assim: o Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhe disse são Espírito de vida. As palavras que foram faladas são Espírito de vida. A palavra que você recebe aqui é Espírito de vida. É uma palavra que transforma a sua história. É Espírito de vida que vai direto no seu coração e muda tudo. Não é alguém que está falando um discurso aqui, é o Espírito de vida. Quando você declara a palavra de Deus, é Espírito de vida que está invadindo o seu ser. É um Espírito de vida que está invadindo a sua casa. Espírito de vida, Espírito de vida. Você fica clamando: Espírito de vida, a tua palavra declara que eu posso confiar em Ti, que por mais que eu esteja desamparado, me sentindo desamparado, o Senhor está presente. O Senhor é o socorro bem presente na angústia. Essa é a palavra que é Espírito de vida. No Salmo 40, Davi estava no fundo do poço, irmãos. Talvez tenha muitas pessoas que estejam nos assistindo ou esteja aqui, está no fundo do poço. Pastor, eu estou no fundo do poço. E Davi estava nessa situação, um homem segundo o coração de Deus. Mas olha o que ele nos ensina. Ele fala no versículo 1, no capítulo 40 de Salmos: coloquei toda a minha esperança no Senhor.
E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Você está clamando, você fala, Deus não está me ouvindo. Deus está falando que Ele ouve você. Seu grito de socorro, Senhor, socorre-me. Vem, livra-me, tira essa doença, tira essa malignidade da minha vida. Ou de algum parente, de alguém que eu amo. E vem com o teu poder sobre a minha vida. Ele vai te ouvir, porque Ele vai inclinar os seus ouvidos e ouvir o seu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou-me em um lugar seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus, pois muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. 2022, há temeridades? Muitas. Como é feliz, como é vitorioso o homem que põe a sua confiança no Senhor. E a sua confiança, e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir os deuses falsos. Não vai atrás de pessoas, não vai atrás de filosofia, não vai atrás de promessas de governo. A minha confiança está no Senhor. Eu não sei o que vai acontecer em 2022, mas se começar uma tribulação muito grande, eu creio que eu vou ser arrebatado. Então eu posso ficar tranquilo, porque eu vou ser vitorioso. No momento de escassez, aquele momento que essa viúva estava passando, essa dificuldade, era um momento de seca, um momento de dificuldade. O mundo está quebrado economicamente, mas Deus vai fazer jorrar o azeite na sua casa. Você vai colocar as vasilhas pela fé. Senhor, eu recebo. Eu não sei como é que vai acontecer, eu não sei como é que vai fazer. Eu não entendo porque está jorrando esse azeite e não para, mas eu sei que é a tua provisão celestial. E Josué capítulo 3, versículo 5 diz assim: José ordenou ao povo: santifiquem-se, pois em 2022 o Senhor fará maravilhas entre vocês. Santifica-se e busque a Deus. Ano que vem Deus vai fazer maravilhas na sua vida, vai fazer maravilhas na sua casa. Santifica-se e busque a Deus. Entra no seu quarto de oração. Faz como essa viúva que fechou a porta com seus 2 filhos. Eles buscaram a Deus e pela fé clamaram e Deus respondeu. A gente esquece do poder da oração. Esquece como é poderoso quando nós nos trancamos no nosso quarto, fechamos a porta e dobramos nosso joelho, como queira, ou sentado, mas com o nosso coração contrito, quebrantado diante de Deus, dizemos: Pai, eu confio em Ti, eu sei que Tu podes, que o Senhor ouve o clamor de quem pede socorro, e eu vou me santificar, e eu vou buscar a Tua face, pois amanhã o Senhor vai fazer maravilhas na minha vida. 2022 o Senhor vai fazer maravilhas na sua vida, meu querido. Não sei qual é o problema. Eu tenho problema com filhos, meus filhos estão nas drogas. O Senhor vai fazer maravilhas na sua vida. Eu tenho um diagnóstico médico que não tem cura. O Senhor vai fazer maravilhas na sua vida. Pastor, faz 6 meses que eu estou desempregado. O Senhor vai fazer maravilhas na sua vida. Você crê nisso, querido? Assim como o profeta Eliseu declarou na vida daquela viúva, eu declaro na sua vida: o Senhor vai fazer maravilhas na sua vida. Você pensou que era o final da história, você pensou que é o final da estrada, e você passou 2021 com uma dificuldade tremenda. O Senhor vai fazer maravilhas na sua vida. Você recebe isso pela fé. Você recebe isso pela fé. Pastor, não existe nenhuma condição. O que se apresenta na minha frente é uma calamidade. Mas eu declaro pela fé que o Senhor vai fazer maravilhas na minha vida. Eu vou buscar a face dEle. Eu vou me santificar. E eu vou testemunhar muitas vezes que o Senhor fez maravilhas na minha vida. Amém? Você crê num Deus de provisão? Não precisa ficar temeroso, não. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele cuidou de você até aqui, porque Ele vai cuidar. Ele cuidou da igreja, cuidou de todas as congregações. Esse é o Deus que cuida. Depende do quê? Depende da minha posição, do meu posicionamento. Eu vou recolher vasilhas da fé.
eu vou fazer o que a palavra de Deus me ensina, eu vou falar o que o homem de Deus falou para mim fazer? Ou eu vou ficar reclamando, ou eu vou esperar a morte chegar, ou vou esperar levar meus filhos como escravos? Não. Eu vou reagir pela fé. Eu vou agir com fé. Fé é uma atitude. É um ato. Não existe eu tive uma vontade, mas passou. Não. Continua perseverando. Mas não teve resposta. Continua perseverando. Santifica no Senhor. Pois amanhã, talvez não seja hoje. Talvez não é agora. Orei e Deus já respondeu. Às vezes Ele responde. Mas às vezes não responde. Mas no período, no plano de Deus, no Kairos de Deus, Deus vai responder. Amém? Que você leve com você essa palavra. Que edifique você, que você tenha uma firmeza, uma segurança em Deus inabalável. Eu sei que Deus cuida de mim. Eu sei que Deus vai fazer maravilhas. Se Ele cuidou da viúva, Ele vai cuidar de mim também. É o mesmo amor, é o mesmo Deus. Hebreus 13:8. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o mesmo Deus que atuou naquela época. Amém?